E gente, bom dia, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a quinta-feira de todos, que o dia de vocês sejam produtivos. Vamos lá, vamos tentar falar do que está acontecendo na nossa cidade. Estamos vendo muita coisa acontecendo na cidade e ninguém se pronuncia, ninguém vem dar satisfação ao povo o que está acontecendo de verdade. Estamos vendo que chega mais um dia da greve do metrô e ninguém se pronuncia a favor ou contra essa situação. Estamos vendo outra coisa. A BH Trans foi extinta e criaram uma nova empresa que foi nomeado ontem um secretário de desenvolvimento do transporte, do SUMOB. Mas é uma coisa triste que a gente tem para falar com a população. Uma empresa que foi criada em bastidores, não entendemos qual o motivo de acabar com a BH Trans, uma empresa sólida, aonde que os erros que tinha dentro da empresa estava direcionado a pessoas que são ligadas ao poder executivo. Então não tinha o porquê acabar com a empresa como a empresa acabou. Não deram prazo para outra empresa que vem estruturar a sua empresa, estruturar os seus funcionários e dar uma qualidade para o trânsito e para o transporte. Depois da CPI da BH Trans, aonde nem CPI da BH Trans, foi CPI do transporte, aonde que vimos várias irregularidades sendo cometidas na nossa cidade e tentaram procurar o culpado pelos problemas que foram causados lá atrás, mas não tentaram trazer a solução para os problemas. E entre acusações apareceu vários. O presidente, um diretor e um secretário que foi preso. Está sendo, nem preso não é, desculpa. Está sendo acusado pelos erros da empresa. Mas eu queria entender como que numa empresa você pode ter 3 que são os errados e você prejudica mais de 1.500 pais de família. Como que hoje a gente pode ter motivação no trânsito com a BH Trans, sabendo que você sabe que seu emprego pode durar só até depois da manhã? Então, houve uma precipitação muito grande de entender e conhecer a empresa de verdade, de saber como que a empresa trabalhava, tentar entender e tentar evoluir a empresa. Não é destruindo uma empresa e criando outra que você vai melhorar o transporte no nosso estado, no nosso município. Isso não vai criar evoluções para o transporte. Então você vê que esse foi o primeiro erro que teve, de não ter uma capacitação primeiro de quem ia assumir a empresa e qualificar ela para que ela possa dar o atendimento que a população necessita. Aí o que isso causou? Isso gerou um colapso na cidade. Estamos vendo, por brigas grandes, as empresas do transporte coletivo vêm operando no quadro de horário de férias, no quadro de horário de pandemia até hoje. E ninguém se pronuncia, ninguém vai a público e fala a respeito dessa situação. Mais um fato grave que está acontecendo: as empresas de transporte coletivo, por causa dessas confusões dentro de presídio, incêndios de ônibus, as empresas de transporte coletivo tomou a decisão de tirar os veículos articulados depois de 21 horas. Mas estamos vendo que isso está acontecendo mais cedo. E ninguém fala isso com a população. Ninguém vai a público, ninguém explica nada. Ninguém se pronuncia. Ninguém dá uma nota de esclarecimento para a população. A população e o motorista, eles ficam igual um boneco de Olinda, sem saber para onde que vai e sofrendo. Ontem eu vim no veículo 66, o veículo vem numa superlotação surreal. Aí, nas conversas paralelas, fomos saber, o Setra atendeu o pedido da BH Trans de colocar os carros a mais no BRT. Mas a quantidade de veículos que eles colocaram para atender o BRT, pela situação da greve no metrô,
não suple a necessidade dos usuários. Então, o usuário sofre todo dia. Estamos vendo quem achou os problemas que foram causados lá atrás, não trouxeram soluções, só criaram uma empresa, mas não trouxeram a realidade, como que essa empresa vai fazer, como que essa empresa vai ser estruturada, o que vai ser feito para a melhoria da cidade. Já pedi e falo mais de 10 mil vezes, temos de pedir uma audiência pública com urgência para ser discutido o transporte, para a gente saber o que está acontecendo na cidade. Fiz um vídeo ontem falando dos semáforos digitais, por que a cidade até hoje não evoluiu, por que a cidade até hoje não melhorou, qual é a dificuldade que nós temos para entender que temos de evoluir. Como uma cidade grande, temos de ter melhoria. Estamos vendo o transporte do móvel, um transporte ruim, um transporte com déficit muito grande, negativo, aonde que tem várias reclamações do usuário por incompetências, por ingerências. Muitas das vezes por ganância do empresário, por ganhar no quilômetro. E intolerância da Megatrans, intolerância de quem administrava o transporte, de não criar soluções para ajudar o usuário que tanto sofre lá na ponta. Então, é muita coisa que acontece que muitas das vezes não dá para entender. Belo Horizonte tem uma dificuldade muito grande. Eu mostrei ontem que os sinais em Belo Horizonte não têm sincronia. Eu mostrei ontem, num vídeo, uma coisa muito grave que acontece na Babacena, esquina com Amazonas, aonde que contém um sinal de avanço e tem um sinal à direita na Babacena, o sinal não tem sincronia com o sinal da Amazonas. Na hora que você abre o sinal da Amazonas, que você entra, o da Babacena, que é de pedestre, está fechado. Então, estamos vendo que tem uma desestrutura muito grande no trânsito e ninguém fala nada. Ninguém busca soluções para o problema da cidade. Estamos vendo que a cidade vive uma situação muito crítica. Estamos falando do transporte, mas vamos falar da cidade em si. A cidade está abandonada. A cidade nessa pandemia foi uma das cidades que teve o maior lockdown, que teve o maior fechamento de comércio e teve o menor crescimento. Estamos vendo que Belo Horizonte está abandonada em vários sentidos. Não é só no trânsito, não é só no transporte. Quem transita nas ruas de Belo Horizonte hoje convive com uma situação muito difícil, porque o número de morador em situação de rua em Belo Horizonte triplicou, duplicou. Por que isso? E ninguém fala, ninguém discute essas coisas que vêm acontecendo na cidade. Esse é um dos fatores. Então, a gente tem de discutir tudo em si e parar de ficar apontando o dedo na ferida e não trazer solução para os problemas. Não tentar solucionar os problemas que foram causados. Não tentar evoluir nessa situação da cidade, não trazer uma discussão plena e justa para que a gente possa evoluir e a gente possa melhorar Belo Horizonte. Então, estamos vendo que Belo Horizonte retrocede em todos os sentidos, que Belo Horizonte não consegue caminhar, que toda vez que tem um problema, aparecem certas pessoas apontando o problema, mas não traz a solução para o problema. Isso que está acontecendo no transporte, acontecendo na cidade, isso são resultados negativos que veio em decorrência de mal gerência, de incompetência. Então, o que nós temos de fazer? De sentar e discutir e tentar evoluir a cidade, melhorar, capacitar a cidade. Não é ficar só no mimimi, não. Vamos esperar agora essa transição do novo prefeito para ver o que ele vai trazer de solução para a cidade. Que não adianta nós não procurar se unir em prol de um problema único. Estamos vendo
as manifestações do professor, a manifestação da polícia, estamos vendo manifestação em geral. Mas ninguém entende que se a gente se manifestar e não trazer solução para o problema, eu acho que não adianta a gente manifestar. Primeira coisa, nós temos de acabar com as regalias, tanto do executivo, tanto do legislativo. Temos de reduzir gastos para que a gente possa ter um transporte de qualidade, uma segurança de qualidade e uma educação de qualidade. Então são coisas que não são discutidas na cidade. Então estamos vendo que Belo Horizonte se atrasa em cima de todas as situações. Sabemos que é justa as reivindicações, parlamentares vão a público se manifestar perante a situação, mas não trazem solução. Como que isso vai trazer de melhoria para a cidade? Como que isso vai ser pago? Não adianta a gente criar propostas, sendo que o Estado, pela forma que estava sendo conduzido, ou está sendo conduzido hoje, não adianta. Então, exemplos que eu estou querendo trazer aqui, que tudo se acarreta por resultados lá atrás. Eu vi agora um pedaço de um podcast da Jovem Pan, aquele apresentador da Jovem Pan fez uma pergunta e o MC Catra falou uma coisa muito justa. Não adianta eu plantar pimenta e querer colher melancia. Eu vou colher o que eu plantei. Então, a gente tem de entender que a gente tem de evoluir. Eu apontei os problemas do MOVE, mas eu trago solução todo dia. Eu estudo para mim falar, eu leio, eu pesquiso. Nós estamos aqui tão próximos, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte. Fui lá em Bogotá copiar um sistema do MOVE lá de Bogotá. Um sistema atrasado e não conseguimos chegar em lugar nenhum. Não temos discussão do transporte, não temos discussão na Câmara do que está acontecendo na cidade há muito tempo. Até quando que nós vamos ficar nessa situação? Até quando que a população vai ficar sofrendo desse jeito? Então, fica a minha indignação aqui, a minha revolta, e peço que todos ajudem a nós a tentar desenvolver esse projeto, a ter esse crescimento com a cidade, evoluir a cidade, não deixar Belo Horizonte uma cidade abandonada, melhorar a cidade. Então eu peço a todos que compartilhem as nossas ideias. Se tiver ideia, deixa nos comentários do que a gente possa trazer para ser lançado e debatido na cidade. Muito obrigado a todos. Um bom dia.